Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, esse é o nosso primeiro slide do primeiro conteúdo de 2020. Eu espero que ele seja produtivo, que ele seja favorável a todos vocês. Resolvi fazer esse slide como uma introdução do nosso primeiro conteúdo do livro, e porque percebi a necessidade, a gente não pode chegar com força, né? A gente precisa caminhar da melhor maneira possível. E esse slide ele vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre o conteúdo que a gente tem aí pela frente. A princípio, nós fizemos algumas atividades que foram revisões do ano passado e que eu fiquei muito feliz com o acompanhamento de vocês, de alguns de vocês que estão aí fazendo as atividades, estão se empenhando bastante. E eu espero contribuir com as atividades, com os conteúdos. Nesse primeiro momento, a gente vai ver algumas atividades que requerem pesquisas também, tá? Que requerem um esforço maior, que requerem conhecimento. E como primeira forma de conhecimento, acredito que esse slide vai ajudar muito vocês a entender o que vem pela frente, certo? Então vamos estudar, vamos pesquisar, vamos fazer as atividades, cumprir o que a gente tem para cumprir. A participação de vocês é importante, tá? Nós, enquanto professores, agora a gente também é orientador, né? Porque a gente tem o nosso contato, ele está um pouquinho distante, mas a gente está aqui para ajudar, certo? Então vamos ao nosso primeiro conteúdo. Bom, analisando o livro, analisando o que vocês têm para estudar nesse 2020, no início, né, do livro, ele fala sobre a arte contemporânea. E aí dentro dessa arte contemporânea, que é uma arte atual, é uma arte recente, ela envolve diversas linguagens artísticas diferentes e dentre elas tem uma bem sugestiva e que a gente já viu em outros lugares, que é a chamada instalação artística. E aí dentro desse tema de instalação artística, a gente vai conhecer algumas formas de arte que não são tão comuns ao que a gente já tem estudado, mas que ela também não é novidade para nós, né? A instalação, ela vem de um conceito contemporâneo, como eu já falei, e como ela vem de um conceito contemporâneo, ela é totalmente avessa e contrária à arte moderna. A arte moderna e a arte contemporânea, elas têm objetivos diferentes. E aí a gente vai ver que provavelmente a gente já viu alguma instalação pela televisão ou dentro da nossa cidade, e vocês vão entender, vão começar a observar e começar a identificar o que é uma instalação artística, certo? Então, o que é a instalação artística? É uma forma de arte contemporânea que usa materiais diversos para compor um espaço visível, o qual propicia uma reflexão acerca do objeto. Então, a instalação artística, como ela é uma forma de arte contemporânea, ela está fora do padrão tradicional de arte. O que é esse padrão tradicional? É aquela arte que a gente falou ainda agora há pouco, sobre uma arte onde só envolve pintura, escultura, arquitetura, e que, por ela ser contemporânea, ela traz algo de novo, algo que pode surpreender, que pode impactar, porque ela não está apenas em galerias ou museus, mas ela se encontra em diversos lugares, na rua, no parque, nas praças, que é o que a gente vai ver também depois. E a gente vai entender um pouquinho por que instalação. Para a gente, o que significa o termo instalação? É algo que está instalado, que está produzido, que está feito em algum lugar e de que forma nós, enquanto espectadores, nós vamos apreciar esse tipo de arte. Como é que ela vai se dar? Como é que a gente vai receber uma instalação artística? Como é que a gente vai perceber
que essa arte ela é considerada uma instalação artística. Esse termo instalação ele foi incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960. Logo no início ele era designado como assemblage. Lembram desse termo que a gente viu lá na pop art da década de 60? A gente viu ano passado sobre os objetos do futuro, e aí a gente descobriu que esse termo ele era usado, a assemblagem ele era usado para representar os objetos que eram montados. Então, a princípio, esse tipo de instalação artística ele era especificamente feito dentro de museus e galerias. E aí depois ele foi ganhar as ruas, né, outros espaços onde a sociedade, onde as pessoas teriam um acesso maior. As características de uma instalação artística. Eu coloquei uma imagem aqui, que eu acho que vocês lembram do ano passado também, de Pipilotti Rist. Lembram lá daquela arte onde ela fez uma instalação no lugar e aí nas paredes ela colocou diversas imagens de jardins e essas imagens tinham 25 metros de altura e aí as pessoas poderiam apreciar esse trabalho deitadas, né, da visão de uma formiga. Então essa é uma instalação. E vejam que a instalação que ela utiliza, ele não usa materiais tão simples, né? Porque a instalação artística, ela te sugere que você pode usar qualquer tipo de material. Aqui ela fez algo mais tecnológico, né? E aí ela colocou imagens, colocou reprodução, colocou câmeras, projetores, que é um dos meios, um dos recursos utilizados na instalação. Esse é só um dos exemplos, tá? E aí a gente tem característica de uma instalação artística. Quais são as características de qualquer instalação artística? O espectador interage com a obra, e o espectador é aquele que vai visitar a obra. Então, quando a gente vai no museu, quem já foi a um museu, a gente vai lá, não é para pegar, não é para tocar, a gente vai lá para observar, certo? A gente não pode ficar tocando nas obras, a gente tem apenas que olhar, apreciar. A instalação ela te permite fazer um pouco mais do que isso. Ela permite que você entre na obra, que você interaja, que você participe, porque você faz parte do trabalho. A gente tem também a presença da efemeridade. Acredito que vocês lembrem o que é efêmero, mas se não lembram eu vou lembrar vocês que a efemeridade ela é algo passageiro, ela acaba logo, ela tem uma certa duração de tempo, certo? Outra característica da instalação artística é que ela pode ser desmontada, recriada e reproduzida em diferentes lugares também, né? Aqui no caso da Pipilotti Rist, ela pode, depois que ela terminar uma instalação, ela pode criar em outro lugar, em outro ambiente, a mesma coisa. Então, ela não é uma arte estática. Ela é produzida em diversos lugares. Ela pode ser feita em museus, qualquer instalação, tá? Em galerias, em ruas, parques, praças, edifícios, rios, prédios, muros, florestas, etc., em qualquer lugar. Como eu falei, como a arte está presente na nossa vida em todo lugar, a instalação artística ela vem chamar a nossa atenção para esses lugares, que muitas vezes passam despercebidos por nós. O contexto histórico que eu já mencionei para vocês, a instalação artística ela acontece na pós-Segunda Guerra Mundial, mais precisamente por volta de 1960, entre 1950 e 1960, onde alguns artistas, alguns grupos de artistas, porque a arte ela não acontece só por uma pessoa, ela é pensada por várias pessoas, alguns artistas eles começaram a pensar no objetivo da arte. Eles começaram a pensar qual é o verdadeiro sentido e qual é a reflexão que a arte pode ter na nossa vida. Que ela não pode ser apenas um mero objeto, né? Ela não pode ser apenas uma mera pintura,
mas a pintura ela tem que ter algo que nos diga alguma coisa, que faça a gente refletir. Como a arte ela envolve toda a nossa vida, as coisas que fazem parte de nós, como a rua, como a cidade, como o mundo, como a gente tem visto nos outros anos, nos nossos estudos, eles também têm que ser pensados, né, o porquê de existirem. Então, esse pensamento do artista, ele vai fazer uma certa inovação no meio da arte. E essa inovação ela perdura até hoje, né? Então a arte contemporânea ela começa nessa década de 60 e ela vem acontecendo comumente até os dias de hoje com outro tipo de arte, com outras linguagens que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, então, para a gente verificar a diferença, né? Porque eu falei muito em arte contemporânea até aqui nesse slide. Para a gente entender o que é a arte contemporânea, o que ela difere da arte moderna, eu coloquei dois exemplos bem básicos aqui para vocês. Provavelmente são duas obras que vocês já viram, em livros, em estudos, ou na televisão, enfim. E duas obras que nós já estudamos também, tá? A gente tem então a Mona Lisa, de Da Vinci, né? De Leonardo da Vinci, e Marilyn, de Andy Warhol. Então, essas duas obras, elas têm muita coisa de diferente, né? Como dá para perceber. Primeiro a gente vai pelas cores, né? A Mona Lisa, ela usa, a obra dela foi feita a partir da técnica do claro escuro, enquanto a da Marilyn Monroe de Andy Warhol, ela foi feita a partir de várias cores, né? Como a gente viu. Então, Mona Lisa, ela é uma obra de arte do Renascimento, lá do século XVI, né, de 1500. Mas ela já era considerada uma arte moderna, né? A gente sabe que a Idade Média para cá, até o século XIX, mais ou menos, era considerada arte moderna. E aí a gente vê algumas especificidades na Mona Lisa, por exemplo, que provavelmente Da Vinci, mesmo que ele tenha sido um grande artista de renome, um grande artista autodidata, né, que ele aprendeu provavelmente sozinho, com certeza algumas técnicas de pintura ele também aprendeu a partir de escola, né? E aí essa técnica de profundidade, de sombreamento, do efeito do claro escuro, era muito utilizada. Então a arte moderna ela era considerada uma arte onde o artista ele tinha que ter um certo grau de entendimento das técnicas. Ou seja, muitos deles precisavam passar por escolas de arte, por academias de arte, né? Onde tinham os padrões estéticos da arte, onde tinham os elementos figurativos da arte, onde a realidade ela tinha que estar muito bem específica, muito bem visível dentro de uma obra de arte, certo? E aí do outro lado a gente tem o trabalho de Andy Warhol, que é uma técnica serigráfica, né? A serigrafia onde ele reproduziu diversas Marilyn, como a gente estudou ano passado. Essa obra ela representa um momento da pop art onde os artistas eles criticavam o alto grau de consumismo, né, onde a reprodução humana e a reprodução de objetos estava muito evidente. Quando eu falo reprodução humana, no caso da Marilyn, entre outros artistas, eles estavam em todos os lugares, na TV, no cinema, na revista, enfim. E eram muito consumidos pelo público, de uma certa forma, né? E aí a gente vê que a arte contemporânea ela não traz os mesmos elementos de uma arte moderna. Eu coloquei apenas o exemplo do Da Vinci, né? Mas a gente tem inúmeras outras obras que tratam as mesmas características da realidade. E aí a arte contemporânea ela vem contrapor, né? Ela vem contrariar essas regras da arte moderna, onde a realidade ela tinha que ser representada e muito bem representada. E a diferença entre as duas obras é bem grande. Então, dentro dessa arte contemporânea,
inúmeras possibilidades, não só o uso da tinta a óleo, ela precisa ser usada, mas você pode compor uma obra usando diferentes materiais, e esse é só um deles. Bom, e é importante dizer que a instalação ela pode ser realizada dentro de 3 tipos de arte, que a gente chama de land art, minimal art e intervenções urbanas, que é a arte urbana. Na verdade, são 3 tipos de movimentos artísticos. Cada um surgiu de uma forma diferente, tem um objetivo diferente que a gente vai conhecer agora. Bom, como primeira forma de arte, onde a instalação está envolvida, a gente tem a land art. A land art, ela é um movimento inglês, né? Nasceu nos Estados Unidos. Mas além dos Estados Unidos também surgiu na Europa na década de 60. E é um movimento artístico que envolve natureza e arte. De que forma? A natureza em si, ela funciona como um recurso, como um suporte da arte. Para vocês verem a diferença do que eu estou falando, o que é um suporte, quando a gente fala de pintura, a gente diz que o suporte de um pintor moderno contemporâneo é a superfície que ele trabalha. Por exemplo, um artista moderno, geralmente o suporte que ele usava era a tela, né? A tela de pintura. O artista contemporâneo, nesse caso da land art, o recurso utilizado é a própria natureza. Então, a natureza ela funciona como um suporte artístico, como um meio onde o artista vai fazer essa produção de arte, né? E, em outras palavras, a gente pode dizer que a land art ela surge a partir da fusão e a integração da natureza e da arte. Então, onde a natureza ela é o próprio suporte. Os artistas que fazem esse trabalho voltados para além da arte, eles buscam uma reflexão sobre esse fazer artístico. Então, são muitos os materiais que eles usam, que eles utilizam. Quais são eles? É tudo aquilo que vem da natureza. As folhas, a madeira, os galhos, a areia, a água, a rocha, tudo aquilo proveniente da natureza eles podem utilizar como recurso. E aí, qual é a intenção desse tipo de arte quando ela é produzida? É justamente chamar a atenção para a grandiosidade da natureza, né? Para a grandiosidade dos elementos naturais que muitas vezes a gente não percebe, que a gente não aprecia, que a gente não olha, né? Que a gente deixa de perceber. E aí, esse movimento ele tem algumas características. Então, a principal delas é que a natureza ela é o próprio suporte para a produção dessa arte. Além da arte, ela critica também a indústria cultural e a comercialização da arte. O que é a comercialização? É você adquirir, né, você ter um contato com a arte só a partir do momento que você compra o material. E aí, além da arte, ela vem propor uma reflexão sobre a arte, que ela não precisa ser comprada para ela ser apreciada. Além disso, ela utiliza os recursos naturais. Então, além disso ainda, né, esse tipo de arte ela promove uma oposição à arte que é feita dentro dos museus, que é aquilo que a gente já falou, né? Onde você só observa. Aqui não, aqui você contempla, você reflete, além de você observar. Essa obra em si, ela é de um artista chamado Cristo, que ele usa muitos tecidos para compor o trabalho. Então, o que ele fez aqui? Ele contornou uma ilha, várias ilhas na realidade, com um tecido rosa, né? A intenção aqui é fazer com que o espectador, que somos nós, a gente atente para esse tamanho, né? Para essa dimensão que a natureza nos propõe. Então, é uma arte que mexe com o meio ambiente, propõe esse resgate da natureza, porque como a gente já falou, como eu já falei para vocês,
a arte ela está em todos os lugares, ela precisa ser vista. A gente tem um outro estilo aqui, que é chamado de minimal art, ou a arte ou minimalismo, né? A arte do minimalismo. Então, o que é esse minimalismo? Ele também surgiu entre 1950 e 1960 em Nova York, tá? E ele fazia referência a movimentos estéticos e culturais que surgiram em Nova York. E aí ele se utiliza de alguns elementos bem utilitários e bem essenciais. Se vocês perceberem aí nessas duas obras de arte, são duas pinturas na realidade, e essas pinturas elas têm traços bem simples, bem mínimos, né? O minimalismo ele não surgiu apenas dentro da pintura, ele teve outras linguagens também que foram conduzidas por ele. No caso das artes plásticas, que são as pinturas, né? O minimalismo também aconteceu na música, na literatura, no design, em diversos segmentos da arte, mas com a mesma intenção, sempre reduzir o recurso utilizado. Na música, por exemplo, o minimalismo ele se destacou pela composição com poucas notas musicais, então sempre utilizando poucos recursos. Nas artes plásticas, eles privilegiaram as formas geométricas simples, no caso dessas duas obras aí, né? Puras, simétricas, repetitivas. Às vezes a gente olha uma obra de arte dessa, a gente diz, isso aí eu faço, né? A gente faz mesmo. Só que a gente precisa entender qual é o nosso objetivo em fazer uma obra de arte. A gente não apenas repete o que o outro faz, mas a gente tem que saber conduzir aquilo que a gente está fazendo, né? E aí o minimalismo ou a minimal art, ela trabalha nesse sentido, de construir algo bem simples e que não deixa de ser arte. Então, e aí a gente tem dentro das instalações as intervenções urbanas ou a arte urbana, né? O que é a arte urbana? É justamente a arte encontrada nos espaços urbanos. E quais são esses espaços urbanos? São os lugares da cidade. A gente já viu isso também no 7º ano, né? E aí a gente tem, que é o que é mais comum que a gente vai ver no livro, e vai ver também em outros materiais, que essas intervenções urbanas, como elas ficam dentro da cidade, elas são mais visíveis a nós. E provavelmente vocês já viram na TV, já viram nos comerciais, já viram na internet algum tipo de arte que para vocês não deve ser mais estranho, né? E aí eu vou mostrar agora 2 exemplos, além dos grafites que a gente vê muito também, tá? 2 exemplos de intervenções urbanas. Essas intervenções urbanas, elas acontecem na cidade, nos lugares da cidade, nos parques, nas praças, nas ruas, né? No trânsito. Elas acontecem de forma que a gente fique mais próxima da arte, que a gente aprecie e ao mesmo tempo a gente faça parte desse trabalho. E aí a gente tem a primeira obra chamada Umbrella Sky Project, né? Que é uma obra que eu acho que vocês já viram também, que ela aconteceu em Portugal durante o mês de julho, e aí ela encantava todo mundo que passava, né? Era o Festival dos Guarda-Chuvas Coloridos. As pessoas suspenderam eles, e aí se tornou um palco, né? Se tornou um lugar onde as pessoas tiravam várias fotos e viralizou na internet, enfim. E a gente tem, que eu coloquei mais essa imagem, que na verdade é uma escultura, chamada Puppet Up, aconteceu em Budapeste, na Hungria, do artista chamado Erwin Hervé, que ele criou essa impressionante instalação, né, Puppet Up, na qual um homem parece que ele vai emergindo do gramado, bem interessante, parece assim, bem real. E aí essa escultura gigante, ela foi um dos destaques da feira da exposição Art Market de Budapeste, e aí acabou ganhando o mundo. Então são diversas obras que a gente vê, né, como arte urbana,
que elas interagem com a gente. E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que a gente vai trabalhar, porque eu achei importante vocês saberem o que são instalações, né, instalações artísticas e os tipos de instalação, para quando a gente entrar agora no conteúdo do livro, vocês saibam direcionar um pouquinho aquilo que a gente estudou, tá bom? Tchau, pessoal!